Pergunta 917. Meu Deus. Qual o meio de destruir o egoísmo? Como é que a gente destrói o egoísmo? Como diz, né? Se o egoísmo é farinha pouca, meu pirão primeiro, como eu elimino isso? É óbvio ou não? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de se desenraizar. Saber é uma coisa, fazer é outra. Porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cuja manutenção tudo concorre. Lembra? A manutenção tudo concorre. Esse período foi importante e necessário. Mas agora a gente já está transitando para outro. Agora é necessário abandonar o egoísmo. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurados por ficções alegóricas. A gente ainda vive nas ficções. A felicidade está no tênis 12 molas. A felicidade está na televisão de 200 polegadas. A felicidade está no carro de 10 milhões de dólares. Ainda temos essas ficções, essas ilusões. O carro é para transportar. Acabou. Transportou bem, rápido. Cumpriu a função dele. A roupa é para vestir. Ela cumpriu essa missão, está quentinho, não está, né, sujo, etc. Cumpriu a sua missão. A comida é para prover a energia para o corpo poder se manifestar. Cumpriu a sua missão, acabou. Não é bife, se é bife Kobe, ou se é patinho batido no martelo até ficar molinho, não tem diferença nenhuma, ok? Continuam os espíritos. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Isso é importante também, o culto, né, que está aí, o culto ao individualismo. Falando de tal é vencedor, falando de tal é influencer vencedor, falando de tal, sempre, né, pulsa a personalidade. Olha lá na frente, né, vamos ao congresso espírita e todo mundo com a camisinha de fulano, uma faixa com a cara de fulano, fulano de tal vai nos ensinar, tem essas coisas, né? No curso a personalidade. A importância da personalidade, né? Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. De certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Eu já vi reuniões espíritas, institucionais. Olha, tem um assunto aqui, o assunto é a balinha de coco de não sei, do doce da tia Maria, beleza. Quem vai falar sobre a balinha de coco do doce da tia Maria? Ah, tem um fulano de tal que é o maior especialista aqui. Não, mas ninguém conhece ele. Não, chama fulano. Chama fulano que é conhecido, atrai as multidões. E aí nosso evento vai ser um sucesso, porque as pessoas acham que sucesso é quantidade. Não, olha só, é para esclarecer. Chama o maior especialista. Não, tem que chamar fulano, que todo mundo conhece. Aí vai ficar aquele mesmo xarope, aquela mesma groselha de sempre, não sei o que, técnica. E o espírito de Emmanuel, e não sei o que. Aí faz assim, aí
emociona e as pessoas querem se emocionar, etc. Tá bom, é um direito? É um direito. O culto à personalidade. Precisamos diminuir a importância. Então, compreender o espiritismo, o espiritismo aí que ele está falando não é a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, e sim um conjunto das leis morais do universo. Por isso que espiritismo e cristianismo é a mesma coisa, conjunto das leis morais eternas e imutáveis. Continua o espírito. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, que é aquela passagem que o Kardec fala lá da educação da infância, né? Olha, criança, come tudinho, senão eu vou dar pro primeiro que passar aqui. Ora, a criança come. Mas qual foi a motivação da criança? O egoísmo, o desejo de não perder a sua comida. Eu vou dar para a primeira pessoa que passar. Ela não ensinou o quê? Noções de egoísmo. Essa é uma questão importante. Então o que ele está falando ali, né? O egoísmo, o contato com o egoísta nos põe na defensiva. Essa defensiva faz com que a gente muitas vezes tome atitudes egoístas, né? Por exemplo, o contato com o egoísmo que nos põe na defensiva e atitudes egoístas. Vou colocar uma câmera para saber quem vai me roubar. Vou subir muros. Vou botar vidro, caco de vidro, arame farpado, cerca eletrificada. Vou fechar meu condomínio. Atitudes egoístas e defensivas, que é o contato com os egoístas, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a culpar-se consigo mesmo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo, de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa, ao ver que os outros também com ela se preocupam. É o exemplo, né? Nós já falamos aqui dos países, os predadores vorazes, insaciáveis, mas já existem outras potências surgindo que querem fazer parcerias. Então, quando esse modelo aqui, que esse daqui vai criar 500 filmes, lá é o mal, lá não tem liberdade, lá não tem isso, não sei o que, vai pintar o demônio. Mas à medida que esse daqui for ganhando e mostrando, olha, parceria, todo mundo ganha, etc. Aí as pessoas vão aprender que não precisa predar. Então, podemos viver numa fraternidade. Aí a ONU vai ser uma ONU verdadeira. Agora não, agora ela está capturada por 3, 4 que fazem o que quer, obrigam os outros a fazer uma coisa que elas mesmas não fazem, etc. Então, essa é uma... que a gente vive, esse é o estágio que nós estamos, que eles estão dizendo ali, né? Então, olha lá, de povo a povo, de instituição a instituição, o contato com o egoísta, e o egoísta, ele impõe o outro, ele persegue, ele pratica bullying com outro país, ele obriga, ele persegue, ele proíbe o outro de se comercializar e faz a propaganda mostrando, olha lá como é que ele é mau. Por quê? Porque ele é egoísta. E faz todo mundo ficar na defensiva. Mas um dia vamos ter parcerias. E aí sim, nós vamos conseguir. Estamos chegando lá. Quem sabe aí daqui a uns 30 anos, não estarei aqui, mas alguém poderá vivenciar isso. Espero que na volta esteja melhor. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Olha o que diz nosso lindo Fénelon. Em face do atual extravasamento de egoísmo
grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito de outros, que com frequência absolutamente não lhe agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois, em verdade, vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado todo aquele que em si somente houver pensado. Sofrerá então o próprio abandono. Fenelon, coisa bonita, né? É um processo, é um período que nós estamos vivendo e que as coisas vão ficar mais claras. Vai chegar um momento em que as coisas vão ficar mais claras. Ainda não estão claras, mas elas vão ficar claras. Comentários de Kardec. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são encorajados, estimulados e honrados do mais que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Então, é um processo, estamos dentro dele. Procurem-se, pois, em todas as partes do organismo social, da família, dos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que, ostensiva ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-la, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Aquilo que eu falei, né? Não sei se estaremos aqui. É um processo, a sociedade, né? Ela vai se desgastando, os maus modelos vão caindo. Os impérios do mal, quando fala império do mal, é o império das más ações, ele vai caindo, para que o império das boas ações se sobreponha. E aí as pessoas vão aprendendo, a despeito de tudo. Ah, mas Jorge, todo lugar, né? Tem a mídia, chamada mídia hegemônica, que diz o que você quer gostar, para quem você quer torcer, do que você deve odiar. Existem outras, mas essas mesmo com o passar do tempo elas vão também cair e outros bons exemplos vão surgir e a vida vai melhorar, não tem jeito. Continua Kardec. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Já falamos sobre isso. Então, é a ideologia tal que vai ganhar, é a ideologia tal que vai ganhar porque eu tenho curso, eu sou doutor, né? Eu já vejo esses debates, eu assisto esses debates. O doutor e não sei o que, de Harvard, da FRJ, de não sei da onde, e o doutor, eu também sou doutor, eu tenho 4 títulos, não sei o que, e eu consigo provar que a sua ideologia é do mal. Aí o outro, eu consigo provar que a sua ideologia também é do mal. Aí ficam todo mundo provando tudo. Provando o quê? Os egoísmos. Mas espera aí, então
Não é essa a instrução? Não é o cara que conhece o maior bambambam do comunismo, enquanto ele pinta o comunismo de demônio, este pinta o capitalismo de demônio com seus doutorados, pós-doutorados, etc. E aí? São esses? Não. Que educação é essa, então, que ele está falando ali? A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar caracteres, caráter, quando se conhecer a arte de manejar caracteres, como se conhece a arte de manejar inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam as plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Então, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Ora, infelizmente, eu vejo nos centros espíritas, o que as pessoas fazem? Para tratar as crianças, a gente bota os novos para ensinar as crianças. O Hippolyte Léon Denisard Rivail, lá nos seus livros sobre educação, ele fala, não, os mais especialistas é que tem que trabalhar com as crianças. Porque é ali que você está moldando. E geralmente aquela pessoa que não sabe, que chegou no centro espírita, não sabe nem o que é espiritismo, etc., está ali só inculcando vícios, não com maldade, mas por ignorância. Só inculcando vício nas crianças. É isso. Isso é uma arte. É uma arte que ainda carecemos de estudo. Existem alguns especialistas em desenvolvimento moral. Por exemplo, tem um autor, como autor, não conheço a pessoa, como autor da Psicologia do Desenvolvimento Moral, temos aí o Yves Delatare, eu acho que é da Unicamp, eu acho que é, ou da USP, acho que é da USP. Tem vários livros sobre desenvolvimento moral. Um dia teremos muitos e muitos autores debruçados sobre desenvolvimento moral. Hoje nós temos ainda o moralismo, os falsos moralistas, os investigadores, né? Aquelas pessoas que ficam ali, olha, isso aqui é o demônio, né? Olha o egoísmo aí. A sociedade tem que ser assim, porque assim é o certo. Aí outra, a sociedade tem que ser assim, porque assim é o certo. E brigam, e brigam, e brigam. Esses são os moralistas, ou falso moralista, né? Porque na verdade mesmo, o moralista é o que ensina moral. Fenelon era um grande moralista. O problema é que a palavra moralista ela está agora manchada pelos falsos moralistas. Os falsos moralistas, né, diminuíram a beleza da palavra moralista. Moralista é quem ensina moral. E principalmente aquele que vive a moral, né? Então, esse é um grande problema. Então, esses falsos moralistas que estão aí, às vezes, eles mancham o estudo moral. Mas aparecerão especialistas verdadeiros para ensinar. Verdadeiros moralistas vão aparecer. E aí a gente vai aprender com eles. Tem alguns, como já citei, e tem outros. Né? Não falando nem do pessoal da pessoa, estou falando do conhecimento que ela traz. Por enquanto, né? Continua Kardec. É grave erro pensar que, para exercê-la com proveito, baste possuir conhecimentos. Quem acompanhar assim o filho do rico, como o do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas coisas erradas. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga,
é o número das que reclamam o cultivo adequado para produzir bons frutos. Vejo, isso aí na minha própria pele, né? Eu vejo pessoas que têm problemas morais. Quando fala problemas morais, não é que a pessoa é imoral, mas ela tem problemas psicológicos, ela ensina errado. Ela cria vícios na pessoa por causa dos seus problemas. Mas socialmente, como é um pai, uma mãe, um tio, uma avó, um avô, essa pessoa ela está imbuída de autoridade para educar. Só que ela transfere seus traumas, transfere suas limitações, transforma seus problemas para a criança. Então, ora, o ideal era o quê? Que uma pessoa centrada, educada, moralizada, autônoma, ela fosse educar as crianças. Só que, infelizmente, essas são as minorias, né? Então é um processo lento. Por isso que as encarnações sucessivas. Então, eu posso, até com um pouco desse conhecimento aqui, transferir tudo para meu filho? Não, porque ele não vive só em contato comigo. Eu posso, dentro das minhas limitações, levar o que dá. Mas o outro vai também trazer um viciozinho aqui, vai trazer um viciozinho ali. Até eu mesmo posso levar um viciozinho aqui, um viciozinho ali, porque não somos perfeitos, né? Então, faz parte também. Continua Kardec. O homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra. Que pesquisas e causa de seus males para remediá-lo. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o ferem, que a que perturba todas as relações sociais, provoca dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e, podendo mesmo acrescentar com sua própria segurança. Por isso que a gente vive aqui na sociedade onde o mal. Eu vivo no Rio de Janeiro, 2025. Aqui ninguém sai na rua com cordão de ouro. Aqui, de vez em quando, tem tiro. O tráfico começa a botar música no limite impossível, 10 horas da noite, acaba meio-dia. Ele não está preocupado se aquela pessoa ela vai parar para pensar nos efeitos malignos disso quando ela tentar trabalhar no dia seguinte e não conseguir trabalhar mal porque ela não dormiu. Então os males eles precisam aparecer para a gente sentir a necessidade de modificá-lo. Mas enquanto incomoda alguns, não incomoda outros, não muda, né? Então o prefeito ele dorme lá no seu castelo. Então quem está aqui sofrendo, o dia em que o sofrimento chegar no castelo, aí vão querer mudar. Ou que a própria, a massa maior, muda o prefeito, né? Aí pronto também, o governador, o presidente, assim vai. Quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Como se combate a peste, os animais nocivos e todos os flagelos. O seu próprio interesse o induzirá. É aquilo. Não está dando, precisamos mudar. Claro que também, por isso aparecem os aproveitadores. Está tudo errado. E não tem que, porque vamos mudar tudo. Pode existir aqueles que verdadeiramente querem, mas a chance de encontrar um aproveitador também. E faz parte. Até a gente aprender que os aventureiros, às vezes, são piores do que os que já estão. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade futura neste mundo quanto no futuro. Tá aí, estamos dentro. É um processo.
E as soluções mágicas aparecem. Todo mundo quer solução mágica. Todo mundo quer a receita infalível do emagrecimento. A receita perfeita da memorização. Aprenda o que quiser em 5 minutos. Mude o Brasil em uma eleição. As pessoas querem ser enganadas. Não, o Brasil está perdido, vai perder, se fulano ganhar, vai acabar. As pessoas gostam de ser enganadas, gostam.